Nos últimos anos, a gente tem ouvido falar muito em mindfulness, que pode ser traduzido para o português como atenção plena, e um programa que traz técnicas de meditação. E esse programa ele foi desenvolvido já faz um bom tempo, foi desenvolvido em 1979 por um médico norte-americano chamado Jon Kabat-Zinn. E ele desenvolveu, então, esse método de mindfulness. Primeiramente, foi aplicado para pacientes que tinham dores crônicas. E como os resultados foram maravilhosos, esse programa começou a ser usado em outras instituições e depois se espalhou pelo mundo. E hoje o mindfulness ele é usado muito no Brasil também. E para falar sobre esse tema, eu trouxe para o Direto ao Ponto Thiago Salim, que é professor de yoga e ensina mindfulness em grandes empresas aqui da região. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Alexandra, tudo bom. Feliz de ter o Ti aqui. O Thiago é meu professor de yoga também, então eu conheço muito bem o trabalho dele. E o yoga tem muitas semelhanças com mindfulness, né, que é esse programa de técnicas de meditação. Então, acredito que para você, sendo professor de yoga, foi muito tranquilo, né, dominar essas técnicas de mindfulness para ensinar ensinar essas técnicas em grandes empresas, em instituições. Eu queria saber como é que foi o seu primeiro contato com mindfulness e como que tem sido ensinar isso para outras pessoas. Tá, legal. Então, olá, pessoal que está assistindo esse programa. O primeiro contato ele acontece quando você faz alguma coisa de forma consciente. Então, ali você está praticando mindfulness, está praticando meditação, está praticando essa relação com a vida no presente, onde ela acontece. E dentro das empresas, isso aconteceu porque uma aluna que pratica yoga, meditação com a gente, trabalha numa grande empresa e fez um convite. E aí essa foi a porta de entrada. E faz uns dois anos e meio que eu tenho, assim, periodicamente ensinado mindfulness. E outras empresas surgiram, onde hoje, 2 vezes por semana, tem empresa que eu estou atendendo convivências em mindfulness. Legal. O criador, como eu falei, né, o norte-americano Jon Kabat-Zinn, ele se inspirou no budismo, né, porque ele era muito admirador da filosofia budista, ele assistiu palestras de mestres zen e fez um retiro. E depois desse retiro, de um dos primeiros retiros que ele fez na vida dele, ele teve esse insight de criar um método. Então, assim, o método ele é inspirado numa religião, que é o budismo, mas o método em si não é religioso, né? É um método secular. E é um método que se aproveitou de técnicas milenares orientais, mas que foi desenhado para fazer sentido, né, nos dias de hoje. E, então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação de um programa muito contemporâneo, muito atual, mas que bebe em fontes de culturas milenares, né? Uhum. O Jon Kabat-Zinn ele foi extremamente sábio, porque quando se fala a palavra meditação, muitas pessoas levam como um cunho religioso, tem um embasamento religioso. Então ele pegou e começou a transformar essas formas meditativas e técnicas meditativas mais consolidadas para o campo da ciência. Sim. Então a meditação, a mindfulness é a ciência mais a meditação. E quando ele trouxe esse termo mindfulness, começou a ser mais aceitado de forma calma, tranquila, pelas pessoas que muitas vezes tinham alguma restrição por conta de ter uma religião e talvez pela meditação estar chegando de uma outra religião, ela tinha uma aversão àquilo. É legal, porque assim, só pelo fato de ele ter criado uma nova palavra, né, porque ele que cunhou, né, essa expressão mindfulness, só pelo fato de existir uma nova palavra, isso já tranquilizava certas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa tinha vamos dizer, um certo preconceito contra a meditação, como você falou, porque de repente associava a meditação a uma religião da qual ela não queria se aproximar. E ele criando, então, um novo termo, ele abre o caminho para pessoas do mundo corporativo, pessoas de qualquer religião entrarem em contato, né? Exatamente isso que aconteceu. E o legal é que ele teve todo um embasamento científico e um apoio da ciência, né? Então, uma série de pesquisas
que puderam comprovar os efeitos e os benefícios da prática. E com isso, de alguma forma, se tornou mais vendável. As pessoas começaram a acreditar um pouco mais nesse poder que tem a meditação, nesses grandes benefícios que ela pode trazer. Sim, como a nossa sociedade, né, principalmente do mundo ocidental, ela é muito crente nos resultados de pesquisas científicas, é importante mesmo ter o mundo científico apoiando a meditação, mindfulness e atestando, né, os resultados. É bom que isso aconteça. Não, é extremamente importante, né? Para uma parte racional e o cognitivo, compreender. Mas nada adianta se você só compreender, se você não praticar. Então a prática diz, prática. Sim. Mindfulness não é uma coisa que você estuda. Você pode estudar, mas mindfulness, assim como a meditação, é algo que você pratica. Tem que fazer. Ti, para quem nunca praticou meditação, nunca praticou mindfulness, eu acho legal a gente falar aqui uns pontos base, né? Então eu queria ir falando e queria que você fosse comentando. Vamos fazer assim? Vamos sim. Eu peguei as 7 atitudes que o Jon Kabat-Zinn recomenda que as pessoas pratiquem, né? E são coisas simples, mas se você não praticar, você não vai fortalecer isso na sua vida. Então é muito bom praticar. Vamos lá, eu vou pedir para você comentar então o fato de que as pessoas deveriam sempre procurar ter uma mente fresca, uma mente de principiante. Olha, existe uma série de fatores que desestabilizam a mente, ou que geram muitas agitações, né? E uma delas é gerar uma série de preconceitos, de expectativas. E quando você sustenta uma mente curiosa, a mente de um aprendiz, existe uma receptividade para aquilo que está surgindo, para aquilo que a vida está te trazendo como experiência. E aí, então, por isso, essa orientação, né? Da mente de principiante à mente de fresca. E, inclusive, quando eu vi os 7 pontos aqui que nós vamos comentar, eu lembrei muito das aulas do Tiago, porque ele usa isso muito nas aulas de yoga. E esse frescor de você se comportar como uma criança, né? Que está vendo tudo como se você estivesse vendo tudo pela primeira vez. Isso traz uma leveza na nossa vida, né? Olha, esse olhar curioso, em um olhar de observador, é uma natureza que a gente carrega, né? A gente observa uma informação que chega em algum dos nossos sentidos e a gente começa a processar aquela informação. E muitas vezes a gente já tem alguns pré-julgamentos de algumas experiências, mas aquela experiência talvez seja um pouco diferente da anterior, porque a gente nunca se banha na mesma água de um rio, não só porque o rio está fluindo, mas porque você é diferente no próximo segundo. Então, esse é o convite do Jon, né? De você se tornar sempre aberto, receptivo, uma mente de principiante. Legal. O segundo ponto aqui seria o não julgamento. Essa é profundo, né? Porque é um baita trabalho. Imagine quanta presença interna para você apenas receber aquela informação sem colocar as suas impressões em relação a ela. Por exemplo, eu estou meditando e aí passa uma moto e eu posso pensar: nossa, eu gostaria de ter uma moto. Mas a moto pode ser perigoso. Mas eu já tive no condicionado. Mas pode ser que roube. E aí eu tenho uma série de impressões em relação àquela informação. A partir de um ruído de moto, você criou um monte de historinha, né? Um monte que te joga para o futuro, quero ter uma moto. Mas o meu amigo teve um acidente de moto lá no passado. Então, a sua mente fica oscilando. E quando você, sem julgar aquela informação, você fica com o que você apenas a recebe, você diminui as chances de fazer com que a mente oscile demais em tempo e espaço que não o presente. Legal esse exemplo que você deu, porque é muito comum, né, a gente estar meditando e ter ruídos mesmo, porque a vida está acontecendo. Por mais que você escolha uma sala silenciosa, vai ter ruídos. E você tem que apenas observar aquele ruído, né? Não se envolver com ele. Né? Assim como um que está agora aqui passando o helicóptero. Uma coisa legal que ele também oferece do não julgar é que às vezes eu estou meditando e venho experiências muito boas. E às vezes vem experiências que dói aqui, dói ali, são desconfortáveis, emoções que podem surgir. E quando você apenas observa e fica com aquela experiência sem dar um tom do julgamento,
você amadurece demais, porque isso, na verdade, é um treino para muitas vezes se relacionar com outras experiências que vão surgir ao longo da vida. É um fortalecimento de uma musculatura interna. Verdade. Bem, terceiro ponto aqui, que tem tudo a ver com o não julgamento, é a aceitação. Eu não consigo, muitas vezes, bloquear uma moto para que ela não passe, mesmo que eu esteja num lugar mais calmo e tranquilo e silencioso. Alguma coisa pode surgir. E quando eu observo e aceito aquela experiência da forma como ela é, eu transcendo. Eu não consigo controlar se vai fazer sol ou se vai fazer chuva. Talvez até tenha um outro que consiga. Mas essa relação de fazer sol ou chuva não é a minha. Mas como eu vou lidar ou reagir com se fizer sol, se fizer chuva, isso depende de mim, das habilidades que eu tenho lá dentro. Então a aceitação é a primeira parte do processo. Muitas vezes um processo de cura. Verdade. Bem, depois da aceitação seria o deixar ser, né? Que em inglês eles falam letting go, né? Letting be. E daí é traduzido como deixar ser, e também o desapego, né? Que é letting go, né? Então o que tem que ir, que vá, né? Você se torna um instrumento para permitir que essa experiência flua. O Mihaly, que fala muito da teoria do flow, é você acessar um estado de fluir com a vida. A existência é como se ela tocasse uma música e você aprendesse a dançar essa música que a existência toca para você. E muitas vezes o que a gente tem é querer segurar algumas experiências. Essa é muito boa, então agora eu quero que ela venha. Mas como tudo é impermanente, uma hora isso vai fluir, isso vai embora. E a mesma coisa com uma coisa ruim. Isso tudo é transitório e ensina muito o estado de impermanência. Esse é um dos grandes aprendizados que esse ponto traz. Que a gente bate a cabeça, a gente às vezes tem dificuldade de aceitar, mas as coisas estão em constante transformação, o que quer dizer, tudo é impermanente, né? Tudo está se transformando. E quando a gente quer bloquear essa transformação, aí a gente começa a sofrer, né? Muitas vezes o sofrimento está nessa não aceitação, nesse bloqueio, a impossibilidade de permitir que a experiência aconteça e flua. Sim. E ainda nesse tópico do deixar ser, você fala muito isso nas aulas, a respiração ensina muito sobre isso, né? Porque ela é um símbolo. Você inspira e logo em seguida você tem que expirar e deixar ir embora. Então, esse processo tão fundamental da respiração pode ser um símbolo para isso, né? As coisas vão, mas elas têm que ir e não adianta resistir. Porque se você não expirar, não tem espaço para uma nova inspiração, né? Olha, muito bem colocado, Chan. A respiração, ela fala muito mais sobre você do que as suas próprias palavras, né? Se você está agitado, a respiração se agita. Se você está calmo, a respiração ela acontece de uma forma mais calma. Para inspirar, precisa estar vazio. Você tem que estar receptivo. Então, a inspiração é a relação do mundo com você. Quando você segura essa respiração, né, antes de começar a soltar o ar, é como você lida com a experiência que o mundo te trouxe. Quando você expira, é a tua relação com o mundo. E quando você está sem ar, é uma baita confiança, porque e aí, eu estou sem ar, eu me tornei disponível, e agora? E agora vem uma nova respiração. E sabe que talvez esse seja um dos maiores aprendizados da vida, o estágio final, um momento em que a respiração vai embora e a gente não vai mais trazê-la de volta. É verdade. Daí a gente vai para o desconhecido. Uau! No próximo conversa. Vai ter um programa inteiro sobre isso. Legal. Bem, depois do deixar ser, vem a confiança. Uhum. Uau, confiar é uma atitude interna profundamente lapidável, né? Porque a gente tem muito a necessidade de estar no controle das coisas. E no final, controle do que exatamente a gente tem? A gente tem muitas vezes controle da forma como a gente está reagindo com as coisas, né? Mas a forma como as coisas estão acontecendo, a gente não tem esse controle. E confiar é muitas vezes aceitar e acreditar que o que está acontecendo é o que tem que acontecer para aquele momento. Que existe essa força que permeia e que ela está cuidando da gente. E voltando também naquele conceito de que às vezes você está num momento difícil que está difícil de confiar, mas o que o mindfulness propõe é
exercite, né? Então, tudo isso que a gente está falando, todas essas atitudes, a gente não está falando que é fácil, mas a gente está falando que dá para praticar, para exercitar. E quanto mais você exercitar, mais forte ela se torna, né? Isso. Uma coisa bacana é que são todos comportamentos. E esses comportamentos, segundo a neurociência, é que é a matéria-prima para a forma como o nosso cérebro funciona. Então, os neurônios têm essas conexões através das sinapses e esse comportamento vai estar alimentando essas conexões. Então, são atitudes, são comportamentos que quanto mais você pratica, mais o seu cérebro entende e opera nesse mundo alinhado a esses valores. Reforça essas conexões, né? Reforça essas conexões. Legal. Bem, o outro ponto aqui, paciência. Teve uma vez, eu fiz uma vivência numa empresa, tinha uma turma grande, acho que umas 80 pessoas, e eu trouxe, se você tiver um valor para ser oferecido para o grupo, em uma palavra, qual seria o valor que você quer compartilhar? Aí saiu paciência, resiliência, amor, coragem, depois paciência. E aí, assim, a maioria trazia paciência. E o que é a paciência, né? A paciência é a ciência da paz. É você trazer a paz, trazer a compreensão. E eu vejo muito como a tolerância para as situações e para as pessoas. E aí algumas pessoas dizem, mas eu não sou muito paciente, né? Eu preciso trabalhar a paciência. Não, a paciência está lá. Às vezes a barreira que impede que ela flua é uma barreira um pouco alta, um pouco grande. Então, o trabalho em autoconhecimento, às vezes, é diminuir essas barreiras que a paciência flua, para que ela flua. Então, calma, todo mundo tem paciência. É só diminuir as barreiras. Só diminuir as barreiras que impedem que ela flua. Ótimo, muito, muito otimista. E aqui o 7º ponto seria o não esforço. E a gente está falando aqui dos 7 pontos do programa de Mindfulness do Jon Kabat-Zinn. E ele fala uma coisa muito legal, que para o homem ocidental é muito difícil. Como assim não esforço? Porque a gente foi ensinado a vida inteira a se esforce, né, para progredir na vida, se esforce pelo que você quer, mas tem um entendimento sutil sobre esse não esforço, né, que pode ser muito útil para o homem que está muito tenso nessa sociedade altamente competitiva. Queria que você falasse do não esforço. Olha, talvez eu reduza assim a explicação em firmeza com leveza. Sim. Seria uma forma de levar porque as coisas que acontecem com a gente pode trazer uma dureza ou uma leveza, né? Mas não que essa leveza não precisa ser firme. Algumas vezes eu preciso dessa firmeza, dessa estrutura. É uma frase do Yogananda, um grande filósofo indiano, que dizia o segredo é você ser calmamente ativo e ativamente calmo. Então, esse não esforço muitas vezes você se desapegar daquelas tensões. Para eu fazer alguma coisa, então, é sempre um esforço. Não, torne aquilo leve, torne aquela experiência leve. É mais ou menos esse sentido. Não quer dizer que você tem que ser passivo, né, e ficar sentado num sofá. Muito pelo contrário, você vai batalhar, você vai dar o melhor de si, mas depois que você deu o melhor de si, você vai confiar, né? Exatamente. E você percebeu como um vai conectando com o outro? Quantas vezes as mesmas palavras foram surgindo das mesmas questões, né? Verdade, esses 7 pontos aqui super interconectados. Porque a bem dizer, como o Thiago falou, quando você pratica um, você está praticando todos os outros. Praticando todos os outros e muito mais. Muito mais. E ainda, depois de uns anos, o Kabat-Zinn acrescentou mais 2 pontos que têm sido muito falado, né, no mundo inteiro aqui nos últimos anos. Vou pedir para o Thiago comentar também. Gratidão, o quão faz bem, né, a gratidão nas nossas vidas. A gratidão, ela leva a gente de um estado para outro estado, né? Às vezes eu tenho um prato de feijão e tem 2 formas de relacionar com aquela experiência. Uma é, como eu sou miserável, eu só tenho feijões para comer hoje. Ou, como eu sou abençoado, eu tenho feijões para comer hoje. Né? Nesse segundo caso, eu estou expressando a minha gratidão com o mesmo prato de feijão como na primeira opção. E quando eu trabalho essa qualidade, a gratidão abre muitas portas. Ela vem de um aspecto da psicologia positiva também e faz com que você comece a enxergar novas possibilidades para que aquele prato de feijão
Daqui a pouco tem arroz, tem todo um monte de mistura e tem o cuscuz marroquino com castanha de caju lá. Que delícia! E vamos combinar que feijão é uma delícia mesmo. Delícia! Poxa, sopinha de feijão, meu filhinho comeu ontem uma. Eu adoro. E o outro ponto aqui, a generosidade. A generosidade é um aspecto que trabalha a compaixão em ação, né? Ação compassiva. É de você enxergar que todos somos uma energia coletiva que viemos de uma mesma fonte. E quando eu pratico a generosidade, eu tô contribuindo para toda uma cadeia que está conectada. Sim, muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho, que a gente falou rapidamente no começo, que você dá esse treinamento em grandes empresas. As empresas onde você já deu, você comentou que também tem dado esse treinamento em escolas. Eu acho isso muito fantástico. Conta para nós um pouquinho. Tem sido uma experiência muito rica a prática de mindfulness nas empresas. Foi a porta de entrada, o cartão de entrada do mindfulness. E tem tido resultados incríveis, onde muitas vezes uma pausa de 5 ou 10 minutos que um colaborador da empresa ou alguém consiga fazer, muda todo um estado para os próximos passos depois daquela pausa. E nas escolas, eu tenho trabalhado com diretores e alguns professores, e eles estão começando a colocar com as crianças por 2 minutos. É o início, onde eles param, observam a respiração, com técnicas bem simples. Inspirar em 4 segundos e soltar em 4 segundos é uma técnica. E toda vez que a mente vai embora, volta a trazer atenção para essa respiração e para a contagem. E aí o lance é que eles começam a perceber que a mente vai e volta várias vezes, mas ela não vai ficar tanto tempo mais perdida, porque eles estão começando a se tornarem conscientes para trazê-la de volta. Então, é isso que está acontecendo. E eu imagino que no futuro, aprender sobre respiração e meditação vai ser uma matéria na grade curricular de muitas escolas. Eu torço muito para isso. Vai mudar a cara da sociedade quando o autoconhecimento for uma disciplina. Vai mudar. E já está mudando. Ti, queria agradecer você por participar do Direto ao Ponto. Uma imensa alegria conversar com você. Olha, eu que agradeço o pessoal que está assistindo essa entrevista. Espero te ver em breve. Valeu.